Imagine só, cada peça de mobília da sua casa carrega consigo não apenas funcionalidade, mas pedaços da sua própria história, dos seus sonhos, das suas conquistas. É exatamente isso que a Borum oferece, móveis premium que não são apenas objetos, mas testemunhas silenciosas da vida que você constrói todos os dias. E hoje, enquanto falamos sobre um dos momentos mais decisivos da história mundial, quero te convidar a refletir sobre como pequenos detalhes, seja na decoração da sua casa ou nos rumos da humanidade, podem mudar tudo para sempre. Estamos em pleno verão e outono de 1942, um período que marcaria uma virada dramática não só na frente oriental, onde a União Soviética lutava pela própria sobrevivência, como também no Pacífico, onde americanos e japoneses travavam batalhas que definiram o destino de nações. Mas antes de mergulharmos nesse turbilhão de eventos que reescreveram o futuro, deixe-me compartilhar algo que pode enriquecer ainda mais a sua paixão por história. Você já conhece nosso canal Anshiva? Se ainda não é inscrito, está perdendo uma oportunidade única. Lá, em vídeos curtos e animados, exploramos temas que não cabem aqui, desde curiosidades históricas até análises profundas, tudo com um toque visual que prende a atenção do primeiro ao último segundo. E agora, depois de muito planejamento e dedicação, demos um passo ainda mais ousado. Criamos uma revista que é a cara do que sempre sonhamos. Chama-se Antivo, e não é apenas mais uma publicação, que é uma ponte entre o passado e o presente, onde a história ganha vida nas páginas ao lado de reflexões sobre o mundo contemporâneo. Na capa, um rosto que você certamente reconhece, Eugênio Tsiganov, o brilhante ator que deu vida a personagens inesquecíveis, inclusive em primeiro número, série que tive o privilégio de escrever. Mas o que você vai encontrar dentro é ainda mais especial. Neste primeiro número, desvendamos a fascinante trajetória dos espetáculos, desde os combativos gladiadores romanos até os megashows de Taylor Swift, que hoje movimentam economias inteiras. Além disso, voltam as colunas dos autores que você adorava na época do Square, agora com novos olhares sobre cultura, política e sociedade. E não para por aí, fotoreportagens impactantes, literatura de qualidade e análises agudas sobre os desafios que enfrentamos hoje. É aquele tipo de revista que você folheia devagar, como um bom livro, e guarda na estante para reler, com verdadeiro acalhamaço nos melhores moldes das grandes publicações soviéticas, mas com a essência moderna e ousada que só nossa equipe poderia criar. Agora, voltemos a 1942. Dia 1º de setembro marca o início da Operação Mozdok-Malgobek, um confronto brutal onde o Exército Vermelho tinha um único objetivo: barrar o avanço nazista em direção ao Cáucaso, especialmente para proteger Grozny, joia estratégica da região. Por semanas, a batalha se arrastou em um vai-vem sangrento, Malgobek mudou de mãos incontáveis vezes, até ser reduzido a escombros em 28 de setembro. Os alemães conseguiram tomar pontos-chave como Terek e Larionolka, mas a um custo tão alto que qualquer vitória tática se tornou pírrica. A resistência soviética foi implacável. Tanques destruídos, vilarejos disputados metro a metro, até que os nazistas, exauridos, desistiram de tomar Grozny e Baku. Simplesmente não tinham mais recursos, nem homens, nem munição, nem moral para seguir adiante. Enquanto isso, no Atlântico, o destino do comboio Porquet-18 selava um capítulo sombrio da guerra naval. Partiu em 2 de setembro com 39 navios mercantes, um petroleiro e uma escolta reforçada, pela primeira vez, incluindo um porta-aviões. Os alemães, alertados, lançaram 44 aeronaves contra ele, perdendo 38 torpeiros no processo. Mesmo assim, o preço foi alto, 13 navios afundados e vários outros danificados. Dos 39, apenas 27 chegaram a Lhanguelsk, transportando 150 mil toneladas de suprimentos vitais. Foi o último comboio com a designação porque os britânicos, cansados das baixas, decretaram: navegar de dia é suicídio. A partir de agora, só à noite. 6 dias depois, a União Soviética perdia N após combates ferozes. Mas essa derrota escondeu uma vitória estratégica: o flanco direito do exército alemão ficou paralisado. As perdas foram tão devastadoras que, mesmo sob ordens diretas de Berlim, as tropas não tinham condições físicas de avançar pela costa do Mar Negro. E em 9 de setembro, Hitler, como sempre, recorreu à sua tática preferida: demitiu o general List, assumiu pessoalmente o comando das operações e provou, mais uma vez, que sua arrogância operacional só gerava caos. Já tinha feito mesmo perto de Moscou, e o resultado, como sempre, foi o mesmo: nenhum ganho real, apenas a mensagem clara aos generais de que ele podia substituí-los a qualquer momento.
Enquanto isso, os britânicos intensificavam os bombardeios sobre Düsseldorf, lançando 100.000 bombas em uma única hora. Metade da cidade virou entulho. A guerra não dava trégua, e o ano novo se aproximava, época de refletir sobre renovação, de repensar hábitos e traçar metas que eleve sua qualidade de vida. E se eu te dissesse que dá para começar hoje mesmo, com um pequeno gesto que traz grandes benefícios? O Premium do T-Bank é a chave para um cotidiano mais prático e recompensador. Imagine só, 2 corridas de táxi por mês sem pagar nada, o serviço reembolsa suas viagens no tarifário Aelian do Yandex.Go. Basta enviar a nota no chat e pronto. Além disso, você ganha acesso ilimitado a salões VIP em aeroportos pelo Brasil e pelo mundo, onde pode trabalhar, descansar ou até tomar um banho enquanto espera seu voo. E tem mais, cashback de até R$ 60.000 por mês, que volta direto para sua conta, e uma rentabilidade de até 14% ao ano no seu investimento, com a liberdade de sacar ou depositar quando quiser. Ativar o prêmio é rápido, basta alguns cliques no app do T-Bank, seja na sua débito atual ou ao solicitar a exclusiva cartão metálico Premium. O conforto que você merece está a um toque de distância. Mas voltemos à guerra. Em 12 de setembro, um episódio trágico abalou até mesmo os corações mais endurecidos pelo conflito. O transatlântico Laconia, transformado em navio-hospital, navegava da África do Sul para a Serra Leoa com mais de 10.000 prisioneiros italianos a bordo, além de 268 soldados britânicos e 160 poloneses. Uma torpedada da submarino alemão U-156 o enviou ao fundo. O que aconteceu depois, porém, desafiou todas as expectativas. Os alemães, em um gesto de humanidade inesperada, emergiram para resgatar os sobreviventes. O comandante ordenou que outros submarinos vizinhas se juntassem à operação, e centenas foram salvos, até que um avião de reconhecimento aliado os avistou. Os bombardeios que se seguiram forçaram os submarinos a mergulhar, deixando os náufragos à própria sorte. O pior ainda estava por vir. Em 17 de setembro, o almirante Dönitz emitiu a infame Ordem Laconia, proibindo qualquer tentativa de resgate de sobreviventes de navios afundados. A guerra havia atingido um novo patamar de crueldade, e a humanidade, mais uma vez, pagava o preço. A ordem era clara e desumana: transferir sobreviventes para botes salva-vidas, endireitar embarcações viradas ou fornecer água e comida aos náufragos agora era considerado um ato de traição. Isso contraria o próprio propósito da guerra naval, declarava o documento com frio cinismo, que consiste em destruir os navios inimigos e suas tripulações. A única exceção? Capturar capitães e chefes de máquina não por humanidade, mas por inteligência. Salvem os demais apenas se carregarem informações úteis para os U-Boats. Nem crianças, nem mulheres, nem idosos, quando bombas aliadas arrasavam cidades alemãs, não havia piedade, então por que haveria no mar? E assim, em 15 de setembro, o Oceano Atlântico engoliu mais uma tragédia. Os americanos perderam o porta-aviões Vaz, torpedoado por um submarino japonês nas águas do Canal de Santa Isabel. 3 torpedos em sequência rasgaram seu casco, afundando-o com 193 marinheiros a bordo, 366 feridos e 26 aeronaves que, por milagre, conseguiram decolar a tempo para pousar no Hornet. Outros 45 caças afundaram com o navio. A guerra não dava trégua. Entre 13 e 16 de setembro, 2 eventos marcariam o rumo sangrento daquele mês. O primeiro, as tropas alemãs avançavam rumo ao coração de Stalingrado. Ali, entre escombros e ruínas, nasceria uma das sagas mais brutais da história militar, a Batalha Casa por Casa, quarto por quarto. Você conhece a história da Casa de Pavlov? Um prédio de apartamentos comum, transformado em fortaleza por um punhado de soldados soviéticos. Por 58 dias, aqueles muros em frangalhos resistiram, apesar dos bombardeios, das granadas, da fome. Os alemães não compreendiam como homens podiam sobreviver nos porões apodrecidos, nos telhados desabados, atirando através de buracos nas paredes. Mas Stalingrado estava cheia de casas Pavlov, cada uma, um túmulo em potencial para os invasores. A guerra urbana, em sua forma mais primitiva e selvagem, escrevia um capítulo que o mundo moderno nunca havia visto. Enquanto isso, a 20 de setembro, os aliados desferiam um golpe simbólico, o primeiro bombardeio noturno sobre Munique, a capital do movimento nazista. 75 bombardeiros americanos, cruzando os céus da França e da Suíça neutra, lançaram sua carga sobre a cidade onde Hitler havia proferido seus primeiros discursos inflamados no Frauenhaus.
As baixas civis foram poucas, mas o impacto psicológico, devastador. Munique não era apenas uma cidade, era o altar do nacionalsocialismo, o berço da ideologia que agora queimava sob as bombas aliadas. Um desperdício estratégico? Talvez. Mas a propaganda funcionava nos dois lados. Para os nazistas, era uma profanação, para os aliados, uma vingança pelos horrores da Blitz sobre Londres. 2 dias depois, os alemães tomavam o centro de Stalingrado. A vitória, porém, tinha gosto de derrota. O 6º Exército de Paulus estava enredado em uma armadilha mortal. Em 24 de setembro, Hitler demitia o general Franz Halder, chefe do Estado-Maior, salvando-o, sem saber, de um destino pior. Halder seria preso após o atentado de 20 de julho de 1944, mas sua demissão prematura lhe daria uma saída. Em Nuremberg, alegaria que, afastado do comando, não respondia pelos crimes do regime. Livre das acusações, escreveria livros e ajudaria a forjar o mito do Wehrmacht limpo, a fábula conveniente de que os soldados alemães eram apenas guerreiros honrados, alheios aos massacres, às execuções, às câmaras de gás. Nós só cumpríamos ordens. Nós juramos lealdade. Nós não sabíamos. Uma mentira que muitos preferiram acreditar. Enquanto Halder se retirava, Erich von Manstein, o estrategista que havia conquistado a Crimeia, era enviado para conter o contra-ataque soviético em Leningrado. Sua presença estabilizou a frente, mas por pouco tempo. No Cáucaso, os alemães faziam sua última investida contra Tuapse, bombardeando a cidade por 2 dias antes de lançar um assalto desesperado. Em 30 de setembro, o ataque foi suspenso, as tropas esgotadas, as reservas inexistentes. Mais uma vez, a máquina de guerra nazista engasgava. E, como sempre, quando a Wehrmacht tropeçava no leste, a solução de Hitler era voltar-se contra os indefesos. Em um discurso em Berlim, ele deixava claro: todos os povos não-arianos, especialmente os judeus, serão exterminados. Não era mais uma ameaça velada. Era uma promessa. Quando não se pode vencer o inimigo armado, destrói-se o que está ao alcance e a Europa ocupada se transformaria em um matadouro sistemático. Antes de deixar o cargo, Halder anotou em seu diário os números que o 6º Exército não queria ver: 1.627.000 baixas no frente oriental. O inverno se aproximava. E com ele, a certeza de que 1942 não terminaria em vitória, mas em um banho de sangue sem precedentes. Enquanto o 6º Exército alemão se afundava no lodaçal congelante de Stalingrado, o céu sobre a cidade se transformou no palco de um extermínio metódico. A Luftwaffe desferiu sua fúria com uma precisão cirúrgica. O 4º Frota Aérea, sob o comando de Wolfram von Richthofen, lançou sobre a cidade um dilúvio de bombas que não tinha como objetivo apenas destruir, mas esvaziar a resistência soviética. Não era um bombardeio. Era uma dissecação. Dia após dia, as ondas de Stukas e Enkels rasgavam o ar, reduzindo quartéis generais, depósitos de munição e pontos de resistência a escombros fumegantes. Até o chão tremia. E então, veio a concentração de forças que desafiava a lógica militar. Em uma frente de apenas 4 quilômetros, os alemães amontoaram 3 divisões de infantaria e 2 Panzerdivision, uma densidade de fogo que deveria ter esmagado qualquer defesa. Por semanas, a Wehrmacht avançou, metro a metro, transformando ruínas em fortalezas, até que, no final de outubro, o mapa de Stalingrado estava manchado de vermelho, 90% da cidade estava em mãos alemãs. Os soviéticos, empurrados para 3 bolsões de resistência, os distritos de Rinok, Spartanovka e a zona leste da fábrica Barricade, recuavam, mas não quebravam. E foi aí que a guerra revelou sua face mais cruel: não bastava vencer. Era preciso aniquilar. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, no deserto norte-africano, Rommel descobria que até os generais mais brilhantes podem ser engolidos pela própria audácia. Em 23 de outubro, após 20 minutos de preparação de artilharia que sacudiram o solo como um terremoto, Montgomery lançou o golpe decisivo em El Alamein. Os britânicos tinham superioridade numérica, 230.000 homens contra 104.000 do Afrika Korps, mas Rommel, mestre das manobras relâmpago, confiou em sua tática: enganar o inimigo. Espalhou sua inteligência por 3 frentes, onde tanques de madeira e manequins vestidos de soldados criavam a ilusão de um ataque iminente. O problema? Nenhuma das frentes era falsa. Montgomery atacou em todas. E Rommel, forçado a diluir suas forças, viu seu exército ser moído entre o fogo cruzado dos Sherman e a falta de combustível.
Durante 12 dias, a batalha se arrastou como um animal ferido. Os britânicos perderam 60.000 homens, 732 tanques e 100 aeronaves, os alemães, 28.000 soldados e 232 tanques. Mas o número que importava estava em outro lugar. Pela primeira vez na guerra, Rommel recuou. Não por escolha, mas porque não havia alternativa. Seus tanques eram carcaças carbonizadas, seus suprimentos, cinzas. Quando a poeira baixou, Churchill declarou ao mundo: antes de Alamein, não conhecíamos a vitória. Depois de Alamein, não conhecemos a derrota. Era o início do fim na África. E o Desert Fox, outrora invencível, agora corria para não ser cercado. Mas o outubro de 1942 não reservava apenas derrotas para o eixo. No Pacífico, os japoneses ainda acreditavam que podiam esmagar a vontade americana. Em 23 de outubro, lançaram sua última grande ofensiva terrestre em Guadalcanal, 20.000 soldados contra os 23.000 fuzileiros navais que defendiam o aeródromo de Henderson Field. Por 3 dias, as ondas de assalto japonesas quebraram contra as posições americanas como marém rochedos. Os japoneses desceram dos navios, correram pelas praias, morreram aos milhares sob o fogo das metralhadoras. Os americanos perderam 86 homens. Quando a poeira assentou, os japoneses tinham 3.000 baixas, um cruzador afundado e 14 aeronaves destruídas. Era o crepúsculo de sua capacidade ofensiva. A partir daquele momento, a iniciativa no Pacífico passaria para as mãos de Halsey e Nimitz. E então, veio Santa Cruz. Em 26 de outubro, as frotas americana e japonesa se encontraram em um duelo de titãs, 4 porta-aviões japoneses, incluindo o Shokaku e o Zuikaku, contra 2 americanos, Enterprise e Hornet. Os japoneses afundaram o Hornet, danificaram gravemente o Enterprise e abateram 74 aeronaves. Mas a vitória tática escondeu uma derrota estratégica. 148 pilotos veteranos, muitos dos mesmos que tinham atacado Pearl Harbor, foram perdidos. Aqueles homens não podiam ser substituídos. Os americanos, por outro lado, tinham fábricas produzindo novos pilotos a cada semana. Quando os japoneses recuaram, levaram consigo a última sombra de superioridade aérea. Santa Cruz foi a última vitória japonesa na guerra. A partir dali, cada batalha os aproximaria da aniquilação. De volta à União Soviética, enquanto Stalingrado sangrava, o Alto Comando Vermelho testava uma nova arma, a guerra psicológica. Na noite de 24 de outubro, um grupo de paraquedistas soviéticos pousou perto do aeródromo de Maikop, base de 39 aeronaves da Luftwaffe que semeavam morte nas linhas russas. A operação foi caótica, um avião foi abatido antes de lançar sua carga, outro conseguiu soltar os homens, mas o efeito foi devastador. Em 40 minutos de combate, os soviéticos destruíram 13 aeronaves, mataram 60 alemães e semearam o pânico. Quando os sobreviventes recuaram para a floresta, deixaram para trás um recado claro: nenhum ponto atrás das linhas estava seguro. Para um exército já abalado pelo inverno e pela resistência em Stalingrado, era um golpe no moral. E para Stalin, era prova de que as operações especiais podiam virar o jogo. Mas nem todas as apostas davam certo. Em 25 de outubro, os alemães fizeram sua última investida em Nauschik, tentando salvar a 13ª Divisão Panzer, cercada e sangrando. Lançaram ao combate o Elite Regimento Brandenburg, especialistas em operações secretas, e a 2ª Divisão Romena. Os romenos. Aliados cujo valor em combate era tão confiável quanto um relógio de areia em um furacão. A batalha durou até 12 de novembro, e o resultado foi um empate macabro, 5.000 baixas de cada lado. Mas pela primeira vez, os soviéticos capturaram 140 tanques e 70 canhões intactos. A operação no Cáucaso, que deveria ter sido o golpe final na URSS, terminava em fracasso estratégico. Hitler, em sua obsessão pelo petróleo de Baku, havia esticado demais suas linhas. E agora, o inverno russo chegava para cobrar a dívida. Enquanto isso, no extremo norte, uma tragédia silenciada se desenrolava nas pedreiras de Adzimuskaya, na Crimeia. 13.000 pessoas, 10.000 soldados e 3.000 civis se refugiaram nas galerias subterrâneas, transformando-as em uma fortaleza improvisada. Os alemães, furiosos com a resistência, bloquearam os poços, bombearam gás venenoso e esperaram. Por 170 dias, os soviéticos sobreviveram no escuro, saindo apenas à noite para buscar água, cada balde custava um balde de sangue, como diriam os sobreviventes.
Quando os nazistas finalmente tomaram as cavernas em 30 de outubro, apenas 48 pessoas ainda respiravam. O resto? 13.252 corpos. Após a guerra, o uso de gás seria julgado como crime contra a humanidade. 4 ou 5 oficiais alemães foram condenados. Nenhum deles cumpriu pena completa. E então, veio o 8 de novembro. Enquanto o mundo observava Stalingrado e a África, os aliados desferiram um golpe que mudaria a guerra, Operação Tocha. 73.500 homens, americanos e britânicos, desembarcaram no Marrocos e Argélia, com um objetivo claro: esmagar as forças de Vichy e abrir uma segunda frente. Em 10 dias, Casablanca, Oran e Argel caíram. Os franceses de Vichy, que até então colaboravam com os nazistas, capitularam em massa. Hitler, furioso, ordenou a ocupação da França de Vichy, mas era tarde. Os aliados já tinham um pé na Europa. E Rommel, agora cercado entre Montgomery e Eisenhower, sabia que sua guerra na África estava perdida. O mês de outubro de 1942 terminou como havia começado, com sangue, fogo e um pressentimento. O eixo ainda avançava em alguns pontos, mas suas vitórias eram ganhos táticos que aceleravam a derrota estratégica. Stalingrado se tornaria um túmulo. A África, uma armadilha. O Pacífico, um cemitério de navios. E em cada frente, uma verdade se impunha: a máquina de guerra nazista, outrora implacável, estava começando a rangir. O inverno chegava. E com ele, a hora da vingança. A Operação Tocha, lançada nos desertos e portos do norte da África, havia sido um golpe cirúrgico, mas não sem custos. Os aliados perderam 1.500 homens mortos e 2.200 feridos, os franceses de Vichy, 1.340 mortos e 2.000 feridos. Em poucos dias, Argel e Marrocos caíram. E com eles, o destino das forças do eixo na África estava selado: não havia saída, não havia reforços, não havia milagres. Era apenas uma questão de tempo até que Rommel, o lendário rapper Fox, se visse esmagado entre o martelo britânico e a bigorna americana. Quando a notícia chegou a Berlim, Hitler entrou em fúria. Como? Como os franceses, seus aliados de papel, haviam desmoronado tão rápido? A resposta veio na forma de um decreto brutal. Em 11 de novembro, a Wehrmacht receberia ordens para ocupar a zona livre da França, aquela fatia do país ainda sob o controle do regime de Vichy. E por que essa pressa? Porque ali, no porto de Toulon, ancorava o que restava da frota francesa, uma força naval que, nas mãos certas, poderia virar o jogo no Mediterrâneo. De Gaulle, exilado em Londres, implorou pelos rádios: admirais, levem os navios para Argel ou para a Inglaterra. Não os entreguem aos nazistas. Mas os almirantes franceses, presos entre a honra e a desonra, escolheram um terceiro caminho. Quando as divisões alemãs marcharam sobre Toulon na Operação Lila, os franceses agiram não para salvar os navios, mas para destruí-los. Em poucas horas, o orgulho da Marine Nationale afundou no próprio porto: 2 cruzadores de batalha, um couraçado, 7 cruzadores, 28 contratorpedeiros e 20 submarinos transformados em sucata submersa. Os nazistas não os teriam. Mas os aliados também não. E o mar? Por anos, a Baía de Toulon seria um cemitério envenenado. O óleo dos navios afundados mancharia as águas até meados dos anos 1950, um lembrete tóxico de uma decisão que salvou a honra, mas condenou a guerra. Enquanto isso, a 3.000 quilômetros dali, em Stalingrado, o inverno já soprava seu hálito gelado sobre as ruínas da cidade. Os soviéticos ainda resistiam em bolsões de resistência, mas o alto comando já olhava além da defesa: era hora de esmagar a Sexta Armada Alemã. Só havia um problema, um detalhe logístico que poderia arruinar tudo: anticongelante. 100.000 toneladas. Essa era a quantidade necessária para manter os motores dos tanques e caminhões funcionando no frio siberiano que se aproximava. O Estado-Maior ordenou que, até 14 de novembro, o líquido vital estivesse nas mãos das tropas. Mas como? Os aviões de transporte eram caros, vulneráveis aos caças da Luftwaffe, e cada missão era um convite ao desastre. A solução veio de onde menos se esperava: dos paraquedistas da VDV. Eles propuseram algo tão simples que era gênio: planadores de carga. Baratos, silenciosos, capazes de pousar em qualquer clareira ou campo nevado.
Entre 12 e 16 de novembro, em apenas 5 dias, 60 missões entregaram 50 toneladas de anticongelante às tropas cercadas. O custo? 3 aviões rebocadores e 10 planadores, estes últimos, feitos de madeira, eram desmontados após o pouso e queimados para aquecer os soldados. Uma operação de guerra transformada em reciclagem macabra. E então, em 15 de novembro, o contra-ataque soviético começou. A Operação Urano foi implacável, 2 golpes simultâneos, um pelo norte, outro pelo sul, esmagando as frágeis divisões romenas e italianas que protegiam os flancos do Sexto Exército. Em 23 de novembro, o cerco estava completo. Paulus e seus 330 mil homens estavam presos. Manstein, o estrategista brilhante, mais tarde culparia apenas um homem pela catástrofe, Hitler. Era óbvio que a armada estava cercada. Era óbvio que devia recuar. Mas o Führer, cego por sua teimosia, recusou-se a ver. Göring, o marechal do ar, prometeu suprimentos por via aérea, uma mentira que custaria milhares de vidas. Os aviões conseguiam pousar nos aeródromos dentro do cerco, sim, mas não o suficiente. Não para alimentar uma cidade sitiada. Não para salvar um exército condenado. E então, na noite de 23 de novembro, algo inesperado aconteceu. O alto comando alemão concordou em ordenar a retirada. Hitler, contra todas as suas manias, assinou a autorização. Mas no dia seguinte, Paulus, o homem que não era von nada, apenas um soldado leal demais, recebeu uma mensagem: resista até o fim. Göring, o charlatão, garantiu que a Luftwaffe poderia sustentar a Sexta Armada por meses. Que reforços chegariam? Que o cerco seria quebrado. Nada disso aconteceria. Enquanto os soviéticos apertavam o laço, o Estado-Maior Vermelho já planejava o próximo golpe, a Operação Anel, o extermínio sistemático do Sexto Exército. Mas antes disso, havia outro jogo em andamento, um blefe para manter os alemães distraídos. Em 24 de novembro, enquanto Stalingrado queimava, os soviéticos lançaram a ofensiva de Veliki Luki, uma operação secundária destinada a prender divisões alemãs no centro do fronte. Por 2 meses, os combates seriam brutais, 104 mil baixas soviéticas contra 17 mil alemãs. Novosokolniki não cairia, mas o objetivo real foi atingido. As reservas de Hitler estavam presas, impossibilitadas de socorrer Paulus. E em Stalingrado, Zhukov preparava o golpe final. Os alemães ainda não sabiam, mas seu tempo estava acabando. Enquanto os historiadores militares ainda debatem quem foi o verdadeiro responsável pelo desastre, a Operação Marte, lançada entre 25 de novembro e 20 de dezembro pelo fronte de Kalinin, tornou-se sinônimo de planejamento defeituoso e desperdício de vidas. Seu objetivo? Esmagar o grupo de exército centro-alemão no saliente de Helviasma, aquele mesmo território que os nazistas haviam conquistado no outono anterior. Mas a realidade foi muito diferente. Em 29 de novembro, os alemães não apenas contiveram o avanço soviético como, 5 dias depois, lançaram um contra-ataque devastador. O 6º Corpo Panzer, a 20ª Armia, fragmentos do 2º Corpo de Cavalaria, todos foram dizimados ou jogados no caos. A Soro I Armia ficou encurralada, e até 8 de dezembro, suas tropas, cercadas, tentaram romper o cerco, emergindo sem equipamentos, sem tanques, sem nada. As 22ª e 39ª Armias nem sequer conseguiram manobrar. A operação engasgou. Mas Zhukov, teimoso, insistiu. Conseguiu uma resolução direta de Stalin para continuar o ataque, em 11 de dezembro, ordenou um novo assalto. O resultado? Um fiasco ainda maior. O contra-ataque alemão ao leste de Hel selou o destino da operação. 70 mil mortos. 145 mil feridos. 1.366 tanques perdidos. Os alemães? Perdas irrisórias em comparação. E assim, Marte entrou para a história não como uma batalha, mas como um aviso. Até os generais mais brilhantes podiam e erravam feio. Enquanto isso, em 25 de novembro de 1942, nascia um símbolo inesperado de resistência, a Esquadrilha Normandia-Niemen. Inicialmente chamada apenas Normandia, era frutos de um acordo franco-soviético que levou pilotos franceses, muitos deles veteranos da queda da França, para combaterem sob a bandeira vermelha. Eles voariam o Yak-3, Yak-9, e se tornariam lendas.
4 esquadrões carregariam nomes de cidades francesas libertadas: Rouen, Le Havre, Cherbourg, Caen. Lutariam em Kursk, na Bielorrússia, na Prússia Oriental. Entre eles, heróis da União Soviética, ases que abateriam dezenas de aeronaves inimigas. Mas há uma história dentro dessa história. Um piloto chamado Albert Preziosi, corsário de nascimento, voava na Normandia-Niemen até o dia em que foi abatido e desapareceu para sempre. Anos antes, porém, seu destino já havia se entrelaçado com o da guerra de uma forma estranha. Em 1940, seu avião foi derrubado sobre a Líbia, então colônia italiana. Por 2 meses, Preziosi viveu entre beduínos, que o alimentaram, vestiram e, segundo rumores, o envolveram em um romance com uma mulher local. Quando finalmente deixou o deserto, seguiu para o RSS, onde se juntaria à esquadrilha. A mulher teria dado à luz um menino. Anos depois, esse menino cresceria para se tornar Muammar Gaddafi. As semelhanças entre os dois são chocantes, basta comparar as fotos. Nos anos 1970, em um encontro com diplomatas franceses, Gaddafi teria dito, enigmaticamente: "Você é corsário?" "Eu também sou um pouco." E contou a história de seu pai, Albert Preziosi. Uma base da OTAN na Córcega ainda leva seu nome hoje. A ironia. Quando a OTAN bombardeou a Líbia em 2011, os primeiros caças decolaram da base que homenageava o homem que, segundo a lenda, era pai do ditador que estavam para derrubar. Dezembro de 1942 revelou quão insustentável a guerra se tornará até para os que estavam a salvo. Nos Estados Unidos, em 1º de dezembro, o governo racionou a gasolina pela primeira vez. Do outro lado do Atlântico, Mussolini, em um discurso à Câmara dos Fascios em 2 de dezembro, lançou um aviso sinistro: preparem as cidades italianas para a defesa e a evacuação. Não havia sinais imediatos de invasão, mas o Dulce já pressentia o colapso. A pânico se instalou. 4 dias depois, os americanos bombardearam Nápoles pela primeira vez. Os britânicos, enquanto isso, destruíram a fábrica da Philips em Eindhoven, na Holanda. E no mar, a guerra devorava vidas em pequenas doses diárias. Um corveta britânica, afundada por um avião italiano, 45 de 60 marinheiros mortos. Ninguém registraria esse incidente nos livros de história. Mas era assim que a guerra funcionava: 3 ou 4 navios por dia, 100 homens aqui, 80 ali. Uma carnificina silenciosa, espalhada por terra, ar e mar, que ninguém mais conseguia parar. Enquanto isso, em 12 de dezembro, Hitler assinou a ordem para a Operação Tempestade de Inverno. O objetivo? Salvar a Sexta Armia. Manstein, o único general em quem o Führer ainda depositava alguma confiança, recebeu o comando do Grupo de Exércitos Don, criado em 21 de novembro com uma missão impossível: romper o cerco de Stalingrado. E no início, pareceu funcionar. Em 12 de dezembro, as tropas de Manstein avançaram, esmagando a 302ª Divisão de Fuzileiros e abrindo uma brecha nas linhas da 51ª Armia. Os soviéticos recuaram até o rio Michova, a 35 a 40 quilômetros de Paulus. Parecia que o milagre era possível. Mas o Exército Vermelho não dormia. Enquanto Manstein empurrava em direção a Stalingrado, os soviéticos preparavam um golpe duplo. Em 16 de dezembro, lançaram a ofensiva do Médio Dom, um ataque devastador contra as forças que flanqueavam Paulus. O resultado: 5 divisões italianas, 5 romenas e uma alemã aniquiladas. As linhas de suprimento de Manstein desmoronaram. A debacle foi tão grande que o próprio OKW alemão abandonou os planos de socorro. Em 18 de dezembro, Manstein admitiu o inevitável: é impossível chegar a Stalingrado. Proponho a evacuação da Sexta Armia. A resposta de Hitler? Um não categórico. 8 dias depois, em 26 de dezembro, Paulus próprio escreveu ao OKW, confirmando o que todos já sabiam: o rompimento do cerco não é mais viável. Peço ações enérgicas para nos libertar, a menos que a situação geral exija o sacrifício da Sexta Armia. Tradução: estamos condenados, mas obedeceremos até o fim. E assim, enquanto Mussolini, desesperado, enviava um emissário a Hitler em 27 de dezembro propondo um acordo separatista de paz com Stalin, que o Führer rejeitou com desdém, o destino da Sexta Armia já estava selado. Não havia munição, não havia comida, não havia esperança. Restava apenas uma ordem final: resistir até a morte.
e a morte, como todos sabiam, já estava a caminho. Enquanto o mundo ainda se chocava com a primeira declaração internacional conjunta condenando o Holocausto, um reconhecimento tardio, mas necessário, da barbárie que já consumia milhões, os últimos suspiros da máquina de guerra nazista se esvaíam no gelo do Ártico. Porque, no mesmo 24 de dezembro em que a diplomacia finalmente abria os olhos para o horror, a Operação Tempestade de Inverno, a derradeira tentativa de salvar a Sexta Armia de Paulus, era suspensa. Não a suspensa. Abandonada. Porque a Alemanha não tinha mais recursos, nem homens, nem combustível, nem ilusões. E o que restava? O mar. O gelado, implacável Mar do Norte, onde os britânicos, após os desastres dos comboios porque 17 porque 18, juraram nunca mais enviar navios em pleno dia. Agora, só à noite, sob a cobertura da escuridão polar, os comboios JW, ida, e Ra, volta, arriscavam-se a furar o bloqueio. O JW 51B, segundo da série, mas primeiro a desafiar o destino, transportava 14 navios mercantes carregados com 200 tanques, 2.000 veículos e o que restava da esperança aliada. Protegido por 2 cruzadores leves, o Sheffield e o Jamaica, ele avançava pela noite eterna, onde a visibilidade não passava de 7 milhas e o termo -15 graus Celsius congelava até as almas. Os britânicos esperavam submarinos. Mas os alemães, em um último espasmo de audácia, lançaram algo muito pior: 2 cruzadores pesados, o Império Luxor, e 6 destruidores, saídos como fantasmas dos fiordes noruegueses. O comboio, cego pela escuridão e pelo gelo que cobria canhões e convéis, não tinha chance. Ou assim parecia. Quando os radaristas britânicos detectaram as silhuetas inimigas, o comando assumiu o pior: estamos perdidos. Mas a guerra, às vezes, tem um senso de ironia cruel. O que se seguiu foi um duelo no Inferno Branco, um combate naval onde os canhões disparavam através de camadas de gelo, os marinheiros escorregavam em convés transformados em pistas de patinação, e a temperatura congelava o suor antes mesmo que ele escorresse. O resultado? Catastrófico para ambos os lados. Os britânicos perderam um dragaminas e um destruidor. Os alemães? Um destruidor afundado, o Hiper tão danificado que mal conseguiu rastejar de volta aos fiordes, e uma vergonha estratégica tão profunda que Raider, o almirante-chefe da Kriegsmarine, foi demitido no mesmo dia. Seu substituto? Karl Dönitz, o homem das submarinas, o apóstolo da guerra silenciosa. E então veio o golpe final. Hitler, em um acesso de fúria, assinou a ordem que enterrou de vez a superfície da Kriegsmarine. Parem de construir navios de superfície. A partir de agora, só submarinos. Seus generais tentaram argumentar: meu Führer, isso é loucura. Não podemos abandonar a frota. A resposta foi um rosnado: se nem mesmo nossos cruzadores pesados conseguem vencer destruidores britânicos, para que servem esses navios? Submarinos. Só submarinos. Era o reconhecimento oficial do que todos já sabiam: a maré da guerra tinha virado. Os aliados sentiam o cheiro da vitória, os alemães, o fedor da derrota. E no meio desse naufrágio, um homem, Adolf Hitler, afundava cada vez mais em sua própria insanidade. Porque enquanto os generais imploravam por realismo, enquanto Manstein calculava distâncias e logística, enquanto o mundo inteiro via a Sexta Armia apodrecer em Stalingrado, o Führer insistia em um único comando: resistam até a morte. E foi nesse contexto que, em 31 de dezembro de 1942, o quartel-general de Manstein recebeu uma mensagem de Berlim tão absurda que até hoje soa como um delírio febril. Hitler pretendia retirar divisões do frente ocidental, incluindo o temido Corpo Panzer SS, Leistandandarte, Totenkopf das Reich, para lançá-las em um contra-ataque desde Kharkov até Stalingrado. 560 quilômetros. Em pleno inverno. Com uma Sexta Armia já reduzida a esqueleto. Manstein, frio como o gelo que cobria os campos da Ucrânia, anotou em seu diário: em dezembro, com 130 quilômetros entre Kotelnikov e Stalingrado, uma operação de socorro teria sido difícil, mas possível. Em fevereiro, com 560 quilômetros e a Sexta Armia à beira do colapso, isso não é estratégia. Isso é fantasia, asterisco. Era 1943. E o Terceiro Reich, sem perceber, já estava morto. Só faltava enterrá-lo.